Gente, boa noite. Muito obrigado pela presença. Eu sou Afonso Borges e faço o projeto Sempre um Papo já há tantos anos que eu já esqueci. 29 anos. Agradeço aqui o pessoal do SESC, que hospeda o projeto já há alguns anos. Espero que a gente continue aí por muito tempo ainda. A programação do projeto continua até o final do ano. Dia 9 de dezembro, a gente traz aqui um cacique do Pará, na floresta amazônica, para lançar um livro, um livro sobre o trabalho de cura desses caciques, junto com a Ana Dantes e o Alexandre Quiné, do Rio de Janeiro. E a gente encerra o projeto com uma dupla maravilhosa, que é o Zuenir Ventura e o Maurinho Ventura. Você conhece, né? Sim. Os dois vão falar sobre experiências pai e filho, não só na literatura, mas também na convivência, porque, curiosamente, o Maurinho, com o tempo, se tornou editor do Zuenir. Então, eu decidi trazer os dois aqui para conversar com você durante esse tempo. Hoje, a gente trouxe o Bill para conversar com vocês. Eu queria, desde já, dizer que a ideia do projeto vale total, ou seja, isso aqui é um bom bate-papo. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Para falar um pouquinho sobre o que eu gosto muito do que o Bill fala nesses muitos e muitos anos que a gente vem fazendo coisa junto, né, Bill? Eu estou olhando ele desde 2008, né? Boa noite, doutor Bill. Oi? Boa noite. Boa noite. Boa noite. E a gente faz, desde do Tropa de Elite, né, que a gente faz o lançamento de livro aí para esse país afora, eu vou rebocando o Bill. Eu também agradeço ao Nino, que sempre colaborou com a gente. Mas, Bill, vamos conversar um pouquinho sobre leitura e literatura, que é a nossa proposta. Como é que começou? Como é que entrou o livro e a leitura na sua vida? Porque que hoje é a sua matéria-prima, né? Você é um compositor que lida com palavras o tempo inteiro, né? Mas conta o início. Conta para a gente como é que começou isso. Bom, primeiro, boa noite a todas e todos. Agradecer mais uma vez o Projeto Sempre um Papo pelo convite, né, de participar. Eu sempre gosto de participar desse projeto, porque ele me dá a chance de fazer uma coisa que muitos dos meus companheiros de hip-hop não gostam de fazer, né, cara? Que é fácil você apontar uma pessoa, né, com o microfone na mão, mas você ser questionado é uma coisa muito difícil. Eu nunca tive problema nenhum com questionamento, eu me auto-questiono e também aceito o questionamento das pessoas também de fora também. O papo sempre nos dá essa possibilidade. Por mais que a gente tenha um tema, é inevitável que a gente fale também de racismo, do próprio rap, que fale de violência, de transformação, de projeto social e da literatura também como salvação. E aí, no meu caso, né, eu sou um cara que eu sou bastante conhecido por ser morador da Cidade de Deus, né, que é o lugar de onde venho. Sou nascido e criado lá nesse local. Tive a oportunidade de sair depois que fiquei famoso, né? Eu hoje moro na Cidade de Deus por opção, por conta da minha identificação com a comunidade, mas também não condeno quem ganha dinheiro e vai morar em outro lugar. O sonho de muitos moradores de favela é morar em outro lugar, e minha vontade hoje é de continuar dentro da Cidade de Deus e continuar mantendo essa relação. Tive uma infância que eu costumo chamar de infância padronizada para quem é preto e pobre, né? Porque tem que estudar até um determinado momento e depois tentar conciliar estudo e trabalho, que é uma coisa comum. E acaba tendo um momento de bifurcação, que você tem que escolher um dos dois caminhos, e eu fiz a opção pelo trabalho, então parei de estudar muito cedo. Parei de estudar ainda na quinta série, era assim que chamava, na década de 90. Parei de estudar na quinta série, estava entrando no ginásio, e comecei a fazer rap. Achei dentro do rap uma salvação, uma forma de mudar de vida. Só que engana-se quem acha que o rap é mais empobrecido musicalmente porque ele não tem instrumentos.
A gente pode fazer um rap agora aqui, se alguém bate na palma da mão, o outro, eu rimo em cima. A gente faz o rap. Então, a forma de compor um rap ela pode ser simplista. Mas escrever uma letra de rap requer um certo conhecimento que eu não tinha naquele momento. A primeira coisa era ser conhecedor de palavras. Bom, um cara que parou de estudar na 5ª série não conhece tantas palavras assim. E uma letra de rap, em 1 minuto, você diz muitas palavras por minuto. Muitas palavras do que você diz quando você faz uma música que canta estilo MPB, que canta estilo reggae. Eu não vou me atrever aqui a cantar uma música de MPB para vocês, para fazer um exemplo. Mas uma música de MPB, você demora mais tempo falando uma frase. Quando você passa isso para o rap, essa frase ela já sai muito rápido, você já tem que emendar outra. Então, eu não tinha conhecimento suficiente de palavras. Então, você falou 1 minuto. 1 minuto é uma eternidade para o rap, É uma eternidade para o rap, cara. São 30 segundos. 30 segundos. Pô, eu vou te dar um exemplo, cara. Então, você está pedindo, eu vou te dar um exemplo. Caetano Veloso. Caetano Veloso. Ainda mais Caetano Veloso, né, cara? Com aquela velocidade dele. Aí, olha, rapidez. Às vezes no silêncio da noite. Quanto foi? 3 minutos. 3 segundos. Né? 30 segundos já foi. Meio minuto. Pô, quando a gente passa isso pro rap, a gente rapidamente, às vezes no silêncio da noite, eu estou aqui pensando na Vila Mariana, pensando como é bom a gente ter uma vida bacana, longe do pó, longe do crime, olhando aquilo que a gente vê na vitrine. Então, tu já vai rimando muito rápido. E em 1 minuto, você tem que falar uma quantidade de palavras muito maior do que você falaria numa música comum, né? E aí eu fui buscar essa informação, já que eu estava fora da escola, através da leitura. Então, eu li 3 livros que foram assim de suma importância para o meu conhecimento, né, de palavras e também para mostrar que eu poderia ser uma exceção dentro de uma regra que não me favorecia. O primeiro livro que eu li foi do Abdias do Nascimento, uma liderança afro-brasileira, né, falecida, mas que também viveu grande parte da sua vida lutando contra o racismo. O nome do livro é O Negro Revoltado. O segundo livro que eu li foi o do Malcolm X, a biografia do Malcolm X, que é um líder norte-americano, assassinado nos anos 70 com um tiro. E o terceiro livro que li era o mais fino, porém com conteúdo mais significativo para mim, que foi escrito por um político também já falecido, foi Darcy Ribeiro, que era um livro que falava sobre Zumbi dos Palmares. Esses livros eles me mostraram que eu poderia ter um vocabulário maior para compor o meu rap, mas me mostraram também que eu poderia ser uma exceção dentro de uma regra que não me favorecia. Essa foi a minha primeira relação com a leitura. Você buscou poesia para poder fazer isso? O que você leu de poesia? Poesia não, cara. Acho que a poesia assim, eu encontrei mesmo foi dentro do próprio rap. Assim, as primeiras músicas de rap que eu ouvia, meus pais já eram separados, né? Que eu, dentro da Cidade de Deus, eu poderia me considerar tipo como se fosse um playboy da favela, porque eu tinha pai e mãe morando juntos. E isso é uma raridade. Né, cara? Então, ter o pai e mãe morando junto para mim me dava uma condição social, uma condição de vida melhor do que o meu amigo que era criado só pela mãe. Então, eu tinha Natal, tinha Ano Novo, o meu colega que era criado só pela mãe, não. Então, eu tinha uma coisa assim de ser quase, entre os meus amigos, um privilegiado, né, de ter a chance de ter mais coisas próximas de mim. Eu até esqueci, cara, fala da minha infância, até me perdi do que você me perguntou. Não, era isso mesmo, sobre essa. Foi mal, mano. Gente, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá? Só levantar a mão. É que tu mexeu com a minha infância aí, caralho. Pois é. Mas mesmo assim, Bill, você relacionou esses 3 livros, mas você precisava de mais informação sobre as próprias palavras. Desculpa, cara, lembrei, cara. Pronto. Nessa época, meus pais separados, cara, então, muitos momentos, quando eles se separaram, eu ia buscar assim uma voz, né, que fosse mais firme, ou uma voz masculina que me desse conselhos. E isso eu encontrava nas músicas do Taíde e DJ 1, né, que foram um dos precursores, né, do hip-hop brasileiro. Né.
quando eu ouvi uma música do Taíde chamada Corpo Fechado, Homens da Lei, depois também dos Metralhas, que era uma dupla de gêmeos, que cantavam uma música chamada Rap da Abolição. Então, ouvir essas primeiras músicas assim, eram como se estivesse conversando com, sabe, com uma pessoa assim mais velha, uma pessoa um pouco mais sábia do que eu, e que estivesse me dando um conselho, assim. Então, foi esse tipo de poesia que eu tive contato assim primeiramente. Mas de uma certa forma, a música que você ouvia era literatura também, por causa do texto, não é? Como é que você deu prosseguimento a essa construção na sua cabeça de desenvolver tantas letras tão rápido? Qual a inspiração? O primeiro foi que ter esse contato com o rap brasileiro, assim, logo lá no seu início, nos primórdios, me fez querer dar a minha versão nacional e a minha versão carioca, que eu sabia que ela seria diferente, né? Pela minha visão, pela minha vivência, de saber que as histórias que eu ia poder contar dentro das minhas letras seriam histórias assim que às vezes poderiam parecer coisa de filme de Tarantino, de tão surreal que são, mas que são histórias que somente eu poderia contar. Isso não é prepotência, mas é convicção, né, cara, de saber que aquelas histórias elas precisam ser contadas de alguma forma. Então, ao mesmo tempo que eu admirava a poesia que eu ouvia, eu também pensava no momento de ter a minha chance de mostrar a minha própria poesia, a minha própria indignação em forma de poesia. E você, tão próximo do crime e da violência, como é que conseguiu transformar isso em música e poesia? Como é que você não se sentiu contaminado, ou se sentiu, e como é que você resolveu isso? Primeiro porque eu sou um bundão, né, mano? Essa é a verdade. Preciso dizer que eu sou um cara que já enfrentei fuzil, já enfrentei polícia, já enfrentei bandido, mas eu sempre tive o medo comigo. Assim, eu sou um garoto, fui um garoto que também admirou o bandido, que dentro da favela, assim, o cara que era mais admirável, que tinha o tênis mais legal, era o cara do crime, o cara mais bacana, o cara que era assim, referência, que tinha mais dinheiro no bolso, era o cara do crime. Hoje não, hoje mudou. Hoje a gente tem outras referências, graças a Deus, em algumas favelas. Mas naquela época não. O crime era referência em tudo. Só que aquele mesmo cara que estava ali com aquela roupa bonita, com aquele tênis admirado e desejado, ele estava na porta de casa com 5 tiros no corpo. Naquela época o rabecão demorava para passar, então você tinha tempo de ir para a escola, voltar, ir jogar futebol, voltar para casa e o corpo está lá no chão. Então, exemplo, ele ficava e com tênis no pé. Então você tinha esse exemplo muito na cara. Tem que apertar, não? Bom, enquanto você vai pressionando, eu vou lembrar de uma frase que eu li no livro do Nelson Mandela, já que a gente está falando de literatura e de liderança. Um dos caras que eu mais admiro assim, na vida, Nelson Mandela, e no livro dele ele diz que o medo não quer dizer que tem ausência de coragem. E essa é uma frase que eu achei muito bacana e me senti menos bundão com ela. Guimarães Rosa falava: caminhe em direção ao medo. Boa noite. Salve, Bill. Firmeza? Meu nome é Vinícius, sou de Bertioga, faço parte de um coletivo lá, que também promove ações usando como ferramenta a cultura hip-hop. E queria que você falasse desse poder que a cultura hip-hop tem como resgate, como inclusão. Que você falasse um pouco, desenrolasse sobre isso aí, do poder da cultura hip-hop, né, através dessa ação social. Pô, cara, tipo assim, eu trabalhei bastante com o hip-hop dentro das favelas, preguei em muito tempo o hip-hop como salvação, mas de um tempo depois eu comecei a perceber que a gente precisa ter um leque um pouco mais aberto, né? Primeiro porque não tem espaço para todo mundo no hip-hop, eu sou uma das pessoas mais conhecidas no hip-hop nacional, minhas músicas não tocam em rádio, eu tenho que ameaçar de morte na MTV para o meu videoclipe passar, os meus vídeos não passam no Multishow, então tem lugares que a gente é proibido de tocar. Então eu tenho 3 sobrinhos que eu crio como filhos e não quero que eles sejam cantores de rap, para não passarem nem por um terço que a gente está passando. Então existe muita dificuldade. Então não tem espaço para todo mundo.
Nem todo mundo tem talento para fazer hip-hop. E a gente não precisa somente de jovens fazendo hip-hop nas periferias do Brasil. Que tenham também, mas que a gente consiga tirar de lá também, de dentro desses lugares, médicos, juízes, doutores, advogados. E para isso a gente tem que criar outras políticas públicas que vão além do hip-hop. Então o hip-hop ele passou para mim a ser um hobby, passou a ser uma coisa que eu gosto muito, mas eu parei de pregá-lo, sabe, como uma forma de salvação, porque muitos jovens, apesar do talento, infelizmente, não vão ter espaço para expor a sua arte, cara. E outra coisa também é que o hip-hop, ele, depois do crescimento, ele acabou também tendo uma poluição. Aquilo que para mim foi a música da educação, do conhecimento, hoje é a música para ganhar dinheiro, para botar uma roupa legal, para fumar maconha, para pegar uma garota. Hoje eu faço um programa de rap nacional diário, de todos os dias, de 1 hora de duração, e tenho muita dificuldade quando eu quero fazer assim, um programa de 1 hora só com músicas que falem da questão racial, por exemplo. Eu sou obrigado a recorrer a raps antigos, porque rap da atualidade, pô, se você não falar que está botando um Dubon na Blunt, se você não falar que a mina que você pega é da hora, que se você está com uma cachaça pro alto dentro da boate, se isso não tiver no rap, parece que não tem graça. E a maioria dos raps que estão tocando nos lugares são nessa picada. Então eu tenho muito medo de pregar o rap como saída ainda, sabe, como caminho ainda de salvação, que eu sei que para muitos ainda é, mas que as pessoas precisam selecionar bem, porque hoje tem rap de tudo quanto é jeito, tem rap de tudo quanto é lugar. Aqui na frente, boa noite. Mas E aí, Bill? Tudo bom, Beleza? Mano? Sou do gueto lá do Guacuri, lá de Diadema. Como é que você chama? Diogo. Do gueto, porque eu canto rap também, não sei se o Bill tá lembrado aí, a gente Sim. participa do projeto Pela Paz lá. O rap, ele, para mim, é como um movimento, cresci ouvindo rap e tal, não tinha muita parada de funk e tal, desde que veio o funk carioca e começou a ter esse funk do jeito que está hoje. Que o que você está falando, né, cara? O funk ostenta muito isso aí que você falou, da mina bonita e tal, de você estar com a garrafa de uísque da hora ali. O que eu vejo, cara, eu não ouço mais hip-hop, rap tocando como eu ouvia antes. Não vejo mais não estou vendo mais essa força aí, cara. Queria que você desse sua opinião sobre isso aí, se o rap está perdendo a força e tal, no meio social aí. Acho que, na verdade, são outros estilos musicais que acho que estão crescendo também, né, cara? Mas acho que o rap ele continua ainda com espaço. Acho que os assuntos que acabaram mudando um pouco, né, cara? Eu acabei de lançar um disco agora chamado Vitória para quem acordou agora e Vida Longa para quem nunca dormiu, que é um disco no qual eu quis resgatar um pouco mais até de mim mesmo também, né? Que eu só fiz músicas que falam da relação social que o Brasil tem, da questão racial, das mazelas. Então quis fazer um disco que falasse só disso. Sei dos riscos que corro, né, de fazer menos sucesso, de tocar em menos casas, em menos lugares, mas também sei também do caminho legal que posso pegar, sendo um dos poucos que vai estar falando sobre esses assuntos, né? Que muitos já esqueceram, né? Já deixaram como de lado, como se já tivesse sido resolvido o problema das favelas do Brasil. E acho que a gente tem ainda muitos problemas a serem resolvidos. Eu vou tentar não ser repetitivo nas letras, mas acho que deixar de falar não dá para ser, né? Então acho que a gente ainda vai ter muito rap ainda falando da realidade. E já muito desse outro rap também, que fala de uma coisa mais suave também. Dá um exemplo pra gente. Assim, por exemplo, assim, cara, assim, as músicas do Projota, que é meu camarada, é meu parceiro, mas ele faz um rap assim mais tranquilo, intimista, mais suave, fala de outros assuntos, assim, mais aceitável nos lugares e tal. E assim, eu sei que o que eu faço não vai ser parecido com as coisas que ele faz.
O rap, no mesmo tempo que precisa dessa diversidade para as pessoas escolherem o que querem, não dá para você colocar ele de forma uniforme, como se todos fossem uma coisa só, todos falássemos a mesma linguagem, todos fizessem as mesmas coisas. Por isso que eu deixei de falar que o rap é um caminho de salvação também. Para alguns sim, para outros não. Boa noite, como é que você chama? Oi, boa noite. Meu nome é Marcela, eu sou aluna da graduação de Gestão Pública e você tocou no assunto de novas políticas públicas na área da cultura. Eu queria saber qual a sua opinião e o que você acha que a Secretaria da Cultura devia, em quais investimentos eles deveriam investir no rap, na literatura marginal, ou outros tipos de cultura? Acho que em cultura em geral. Acho que assim, é bacana a gente ter a literatura marginal, é bacana a gente ter o rap perto, mas acho que é maneiro também a gente ter a literatura quem que vai trazer esse aqui? Do Ventura lá? Zueni Ventura. Zueni Ventura. É maneiro ter o Zueni Ventura lá dentro da favela também, entendeu? É maneiro ter o rap, mas é maneiro a gente ouvir um pouco, conhecer, saber quem é Chopin, quem é Beethoven também, entendeu? Então, acho que não ficar só naquilo que pertence à favela ou aquilo que a gente acha que a favela deve conhecer. Então, acho que esse leque ele tem que ser expandido para a cultura no geral. Acho que dar acessibilidade é um dos caminhos, né? Fazer com que o dinheiro que as pessoas pagam nos impostos, né? Aliás, fazer com que a política pública volte no tamanho dos impostos que as pessoas pagam, né? Que no Brasil é bem distante. Fala um pouquinho dos seus livros. Você tem já 3, não foi? Não é isso? São 3 livros. Ou seja, como é que esses livros chegaram, essas propostas, e como é que você fez esses livros com o pessoal? O primeiro livro, a gente tinha a CUFA, né? Tinha um acordo com o Luiz Eduardo Soares, na época ele era secretário de Segurança do Rio de Janeiro. E aí tinha um plano, né, de fazer um trabalho em conjunto, né, uma parceria. E essa parceria acabou não sendo honrada pelo governo do Estado. E a CUFA ficou com um rombo de, acho que era R$250 mil, mais ou menos, que eles não pagaram. E o Luiz Eduardo saiu do governo, então a gente ficou com esse rombo. E aí ele deu a ideia da gente pegar algumas das nossas histórias que ele já conhecia e da gente fazer o primeiro livro, que foi o Cabeça de Porco. Então, na época, a editora relutou um pouco, né? Pô, você vai trazer uns caras que são primários na literatura, que são iniciantes, nunca escreveram nada, sabe? Ficaram cheios de dedos, né? E acabou que os nossos textos dentro daquele livro são os textos que chamaram mais atenção. O próprio Luiz Eduardo Soares fala sobre isso. Então, ele foi o primeiro livro que mostrou a nossa forma de escrever, né, de falar de uma mesma coisa sob 2 pontos de vista diferentes, e trouxe a nossa linguagem para dentro da literatura. Então, o primeiro livro que a gente lançou foi o Cabeça de Porco. A gente é você, o Celso Eu, Celso Ataíde e Luiz Eduardo Soares. Apesar do texto ser forte, ele traz uma coisa também forte na composição. Ele é escrito por 2 caras pretos e da favela, que sou eu e Celso, e por um cara branco de classe média, que é o Luiz Eduardo Soares. Então, essa junção mostra que apesar das divergências, as nossas convergências são muito maiores, sabe? E que a distância geográfica não impede, sabe, a aproximação ideológica. Então, esse é um livro muito importante por esse motivo. Agora, tipo o livro Falcão, Meninos do Tráfico, eu vou pedir a ajuda de vocês, levantando a mão, por favor. Quem assistiu o documentário Falcão, Meninos do Tráfico? Ao documentário. Olha só, tem uma galera que não viu ainda. Quem não assistiu, o documentário está no YouTube, tá? É só clicar Falcão, Meninos do Tráfico, ele está lá. Então, a gente fez o documentário, que tem 1 hora de duração, e partimos para o livro. No livro, a gente sabia que a gente ia ter mais chance de contar mais coisas, de falar de mais histórias, de ser mais aprofundado, de ter mais aprofundamento. Então, no livro, a gente descobriu que a gente poderia contar histórias que a gente não contaria na televisão, ou algumas das histórias da televisão com um pouco mais de detalhes. Depois, a gente veio para o segundo livro, isso só eu e Celso,
chamado Falcão Mulheres e o Tráfico, porque a gente conversou com muitas mulheres que não eram do tráfico de drogas, mas se sentiam do tráfico de alguma maneira. Eram mulheres que eram viúvas de traficantes, eram garotas que estavam grávidas de traficante, mulheres que vendiam comida no lugar de tráfico. Então, a gente tem 3 livros: Cabeça de Porco, Falcão Meninos do Tráfico e Falcão Mulheres e o Tráfico. A gente fez filme também, mas a gente acredita que o livro ele é uma forma muito mais aprofundada de chegar ao fundo da história. Quem aqui assistiu o filme Tropa de Elite? O filme Tropa de Elite? Quase todo mundo na sala viu o filme Tropa de Elite. Agora, quem leu o livro Elite da Tropa? Só 3 pessoas. Para quem viu o filme e acha o filme pesado, o livro é 3 vezes pior. E a realidade é 5 vezes mais pesada do que o filme. Eu recomendo, se puderem, leiam, que é muito bom. Boa noite, eu sou Cássia. Como o amiguinho ali estava falando, eu morei na periferia e criei 5 filhos na periferia. O que acontece? A dificuldade para você ter uma escola que tenha uma biblioteca é muito difícil. Por mais que a gente que seja pais, que a comunidade faça, automaticamente o governo dá um jeito de cancelar, de segurar e evitar de que essa sala ou espaço que seja destinado à leitura, alguma coisa ligada à cultura para as crianças e para os adolescentes. Cara, acho que existe uma má vontade, né, cara, com os aparelhos que ficam dentro desses lugares. A gente precisa cobrar mais, né, do poder público, né, que as políticas públicas aconteçam, mas existe assim, uma coisa assim, de mudança de governo. Ontem a gente estava em Campinas, a gente estava vendo assim, uma praça que é tipo um anfiteatro, assim, no meio da praça, eu esqueci o nome, mas um lugar abandonado, porque a gestão atual não liga para a cultura, que ali é a cultura da periferia. Quem vai curtir, quem vai ocupar aquele aparelho é a galera da periferia de Campinas. Então, como é a galera da periferia que vai ocupar, então deixa lá desaparelhado, deixa virar lixão. Então, existe uma coisa da má vontade que eu acho que acaba nos prejudicando mais, porque a gente que fica sem o acesso. Então, acho que precisa cobrar mais para que isso aconteça. Agora, por um outro lado, a gente precisa também preservar aqueles que já têm, né? Que tem muitos lugares também que eu vi também sendo depredado pelos nossos próprios pares. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também é não terceirizar o conhecimento dos nossos filhos, né? Achar que somente o agente social, o cuidador, sabe, a pessoa, o professor, o agente cultural é que vai trazer o conhecimento. É um complemento daquilo que a gente ensina dentro de casa. Então, começa com a gente e passa pelos aparelhos. É um complemento, né? Pode ter os dois, pode ser uma via de mão dupla. Ele pode ter conhecimento e educação em casa, e na escola também ele pode ter os dois. Se trabalhar em conjunto, né, tiver as 2 vias, fica melhor, né? Meus sobrinhos, eu não tenho filhos, né? Fiz a opção de não ter filhos por enquanto, de ter só no momento que eu quiser. Então, eu tenho 3 sobrinhos que eu tive a oportunidade de colocá-los em escola particular. Mesmo eles estando em escola particular, assim, eu tenho bastante cuidado, né, para ficar atento sobre o que estão aprendendo, sobre o que estão falando. Às vezes, o professor ensina uma coisa que eu acho que está errado para o meu sobrinho, aquilo não vai ter utilidade, eu ensino de uma outra forma, questiono o ensinamento do professor. Então, eu presto bastante atenção também naquilo que está sendo usado. Mas eu gostaria muito que meus sobrinhos tivessem esse acesso a essa educação de forma pública, né, que eu não tivesse que pagar, e pagar caro para que eles tivessem esse tipo de conhecimento. Aliás, no Brasil, você ter conhecimento e ter educação, você tem que pagar caro por isso, né, cara? E isso deveria ser gratuito, porque faz parte da formação básica, né, de um cidadão.
Boa noite. Estou vendo onde você está. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Fabrício, eu sou de Santos. Eu queria perguntar se você acredita que o interesse na literatura que não existe hoje nos jovens tem a ver com a linguagem que é utilizada nos livros, que as instituições determinam que sejam lidos. Eu acredito que Machado de Assis, em 1890, era um autor muito popular, mas a linguagem de 1890, hoje em dia, não faz a cabeça dos jovens. Podemos assim dizer que desestimula a literatura. Eu queria saber sua opinião a respeito disso. Acho que sim, cara. Acho que você tem um pouco de razão dentro do que você está falando. Quem gosta de ler, lê qualquer coisa. Mas acho que para trabalhar com o estímulo da leitura, quando a gente tem uma linguagem um pouco mais acessível, acho que a gente facilita o caminho, não que eu diga que eu acho que deva ser facilitado. Mas eu falei de 3 livros aqui que li, que foram parte da minha formação, mas eu esqueci de dizer que esses 3 livros eu li com o dicionário do lado, porque eu não conhecia a maioria das palavras que estavam lá. Então, isso desestimula um pouco a leitura. Eu, como eu queria aprender, eu fui na raça, aprendi na raça. Mas, para quem não tem muito estímulo, fica difícil ler determinados livros. Com o nosso livro aconteceu um pouco diferente, principalmente no Falcão Meninos do Tráfico, por conta da linguagem que a gente usou. A gente usou o português, mas a gente não deixou de usar o favelês, que nos conecta com uma outra realidade que talvez não esteja ligada ali com o Machado de Assis, que você citou, que é muito bom também. Então, assim, eu vi o nosso livro na mão de jovens que não tinham lido nem um gibi sequer, mas estavam com o nosso livro na mão. E aquele livro talvez pudesse ser o primeiro de vários outros livros pela frente. A gente fez muitos lançamentos em cadeias pelo Brasil. E nos lançamentos a gente deixava livros para que fossem usados pelo coletivo. E esses livros, depois a gente voltava para visitar as penitenciárias e a gente via o livro todo esgarniçado, com muitas marcas de mão, via que o livro rodou, descobríamos que o livro deu briga, descobríamos que o livro deu castigo, porque a leitura se tornou interessante para aquelas pessoas. Tem um livro do Tim Maia chamado Vale Tudo, que deu origem ao filme, assim como a maioria dos livros, também o filme não vai chegar a 1/3 do que esse livro que é um livro de tão bacana que ele é dessa grossura, e eu li o livro em 2 dias. Eu tenho dificuldade de ler, eu leio devagar, mas o interesse pela vida do Tim Maia, pelas histórias, de ser engraçado, me fez ler o livro em 2 dias. Então, se a gente tem uma linguagem um pouco mais acessível, ou se a gente trabalhar com a leitura certa, a gente pode estimular a leitura no país, sim, que está muito no ranking, está muito atrás entre os países leitores do mundo. A gente está muito atrás. O nosso maior número de leitores são mulheres. O maior estado leitor é São Paulo, e a gente está muito distante ainda do país que está em primeiro lugar. Bill, onde que você acha que a arte, a música, a literatura te fez escapar do preconceito, do racismo? Não, acho que ela me fez ter um pouco de noção do que isso representa, me fez ter mais munição para rebater qualquer tipo de xingamento, e me tornou incolor em algumas partes. De saber que eu sou o Bill, as portas ficam arreganhadas em alguns lugares. Mas eu sei que para o cara que é do mesmo biotipo que o meu, mesma cara que a minha, mesma cor que a minha, mas sem o mesmo nome que o meu, as portas vão estar fechadas. Então muda comigo porque eu sou Bill, mas não muda com outro fulano porque ele não é famoso, então continua a mesma coisa. Então eu não me deslumbrei com isso, sei que existe ainda, basta a pessoa não me conhecer para ela me dar o tratamento que ela daria para um cara como eu. Isso acontece todo momento, é porque eu não fico de mimimi, não fico de chororô,
não me abato com isso. Mas isso acontece quando a gente entra no avião, quando a gente entra no restaurante, quando a gente entra dentro de um prédio legal, quando a gente entra no hotel. É uma constante. Mas há também as portas abertas pelo fato de eu ser o Bill. E eu não me deslumbro com isso. Ainda continua muito forte ainda no Brasil. Boa resposta. Vamos lá? Aqui na frente. Como Boa é que você noite, chama? Bill. Boa noite. Salve, salve, rapaziada. Prazer em ser Emerson Diadema. Gostaria de saber aí do Bill, ele conhece o Projeto Paz que tem na nossa quebrada lá, no Bacuri, certo? Hoje em dia, na quebrada, tá se escutando funk, em geral. A molecada tá escutando funk, só que assim, o pessoal do funk, eles estão organizados. Então, todo final de semana tem baile. Lá onde a gente mora mesmo, tirando o Projeto Paz, que acontece uma vez por ano, não existe isso. Então, é difícil ter um sarau na quebrada do rap. Então, acho que isso aí inibe um pouco a gente que é do rap salvar essa molecada aí. Não que o funk não vai salvar, que só tem apologia no funk, coisa que não presta. Não estou aqui generalizando, não. Sim. Mas eu acho assim, como o governo ele não tem essa responsabilidade, está deixando a desejar nessa parte, eu queria saber de você aí se você pensa que isso também não teria que ter uma participação nossa em promover mais saraus ele que fala do rap, para mostrar um outro tipo de visão para essa molecada, para resgatar elas, tanto do crime, porque o crime não foi embora. Então, existe todo esse tipo de problema ainda na comunidade. Eu acho que, assim, na minha opinião, falta nossa mesmo de promover ali uma recreação para essa molecada, para ela entender o que está acontecendo. Cara, no Twitter, essa semana, um menino lá da Cidade de Deus me chamou para fazer uma roda de rima numa praça da Cidade de Deus. Eu falei para ele, cara, eu tô muito velho para isso, mano. Eu não tenho mais idade para essa parada, mano. Eu já fiz uma biblioteca comunitária que ficava eu e mais uma pessoa dentro dessa biblioteca, tentando chamar as pessoas para ler livro. E isso numa época que não tinha internet. Então, hoje, a informação está aí. E eu acho que a questão das pessoas abraçarem o funk, principalmente o funk que fala de putaria do Rio de Janeiro ou de ostentação de São Paulo, acho que é uma questão de escolha, sabe? Não é uma falta de opção. Tipo assim, eu quero essa música, eu quero escutar isso, eu me identifico com isso, eu gosto disso. Se eu estou dizendo isso, porque se eu fizer um show na Cidade de Deus num lugar que cobra entrada, num lugar que cabe 2.000 pessoas, com entrada R$10, talvez eu consiga colocar 20 pessoas lá dentro. Falando sério, sem sacanagem, com divulgação. E talvez dessas pessoas, 90% dessas pessoas sejam de fora, que vieram de outra cidade, vieram de outro lugar para assistir, para ver a gente tocar. Eu ia ter meu povo do lado de fora, cada um com um latão na mão, pedindo para entrar de graça, porque eles acham que o rap tem que ser filantrópico. Mas dariam R$60 num show de pagode de um grupo famoso qualquer aí, com a maior facilidade. Então eu parei, cara, de ficar preocupado para quais as pessoas que eu vou cantar, para quais as pessoas que eu vou falar. Assim, eu não fico mais preocupado que sejam só as pessoas que pareçam comigo, que vão ouvir o que eu vou dizer. Porque eu cansei de fazer evento para pouca pessoa. Tipo assim, o lugar onde vocês moram, Guacuri, eu faço lá há 11 anos, e ano que vem, se Deus quiser, vai ser o 12º ano, porque é um lugar que me recebe bem. Você bota o show de graça, e as pessoas vão para assistir e te recebem bem. Agora, no Rio de Janeiro, dependendo do lugar, você põe MVBio de graça, nem de graça as pessoas querem ver. Então, eu acho que é uma questão muito de escolha. Eu quero isso para a minha vida, eu quero escolher isso para ouvir. E eu vi as consequências disso também, né, cara? Porque eu acredito muito no poder da música. Não acho que a música em si, sozinha, leva as pessoas para o mau caminho ou para o bom caminho. Mas acredito no poder das palavras, senão eu não fazia música com mensagem. Porque você vê música falando de ostentação para um moleque que não tem nem o que comer direito. E você vê músicas falando de sexualidade com aquilo que eles chamam de novinha, que para mim é criança, de todas as formas, de cima, embaixo, de frente para trás, de lado, de quatro, de dentro para fora, mas você não tem nenhum funk
que fale de uso de camisinha, por exemplo, de uso de preservativo. E se tiver, esse não fará sucesso, porque não é isso que as pessoas querem ouvir. Então, eu estou passando mais a prestar atenção em quem está a fim de me ouvir. E nessa nova postura, a gente tem tocado mais para jovens de classe média, que estão prestando atenção nas nossas coisas que a gente fala. A gente tem encontrado muitos jovens de pele clara, muitos jovens brancos, prestando atenção nas coisas que a gente fala. E eu parei de discriminar, porque antes eu discriminava, eu queria cantar somente para o povo da favela, para o povo preto, para o povo pobre. E aí, quando eu vi parte dessa rapaziada virando as costas para mim, eu parei de ficar podando o público para quem eu vou cantar. Um preconceito ao contrário. Né? Isso, e passei a dar atenção para quem dava atenção para o meu trabalho, a priorizar quem estava me priorizando. Ô, Bill, conta Está sendo muito melhor, sim. Conta essa história da biblioteca aí. Como é que é? Você montou uma biblioteca? Montei, cara. Como os livros foram importantes para mim, eu achava que ele poderia ser importante também para o resto da rapaziada da Cidade de Deus. Aí eu montei uma biblioteca, eu, meu parceiro Dom Michel, que foi o cara que me mostrou o hip-hop nacional, inclusive. E a gente montou uma biblioteca com os livros importantes. Onde que foi? Dentro da Cidade de Deus. Montamos em que lugar? No Lazer, num lugar chamado Lazer. Montamos com os livros que a gente achava importantes, que a gente considerava importante para nós, e com outros livros que a gente considerava importantes para outras pessoas. Ninguém entrava na nossa biblioteca. A gente leu todos os livros, a gente fez debate entre nós mesmos, a gente saiu na porrada entre eu e ele mesmo, e a gente não conseguiu trazer a comunidade para ler nossos livros. E era muito chato ficar lá dentro lendo um livro. Se do lado de fora tinha o baile, do lado de fora tinha a cerveja, do lado de fora tinha o boi cortado, pegando fogo. Para que eu vou ler livro com o Bill e o Michel dentro de um cubículo apertado, sem ventilação? Então, nossa biblioteca foi um verdadeiro fracasso. Mas foi um fracasso de público. Mas para mim, para o Michel, principalmente para mim, foi assim um libertar, foi uma abertura de mente, né? Uma abertura de cabeça, uma abertura de portas, né? Porque, como eu falei, a leitura, a literatura, ela me trouxe um novo vocabulário, né? Me tornou poliglota, me deu o português, né? Além do favelês, e fez eu me transformar numa exceção dentro daquela regra que não estava boa para mim. Pergunta? Você? Oi, Bill, boa noite. Boa noite. Como é que você Meu chama? nome é Juliana. Tudo bom? Eu tenho quase 40 anos. Uhum. 3 filhos. Bom. E, assim, eu crio meus filhos da maneira como eu fui criada. Você falou que teve pai e mãe. Eu tive só mãe, que foi um pai, graças a Deus. Uhum. E o que eu vejo hoje, no geral, mas também na adolescência, pessoal, hoje o negro, de certa forma, está na moda. Só que não aproveita, isso daí não faz o bom para si. Uhum. A impressão é que lutamos e morreu ali na beira da praia. Ao invés de se fazer valer tudo aquilo que sempre quis, tal, se incluiu naquilo que, eu nunca tive isso, eu nunca tive aquilo, eu nunca tive tênis de R$1.000, não sei o que e tal, e deixou para trás aquilo que sempre quis ter, respeito. Hoje nós somos respeitados pelo fato de que eu posso ir ali comprar um tênis, então tem que me aceitar. Uhum. É diferente, como você falou, você é o Bill. Uhum. Então, se você entrar no restaurante chique, ninguém vai virar o nariz para você. Eu sou a Juliana. Se eu entrar lá com o meu cabelo para cima, não vão virar o nariz para mim também, pelo fato de que o negro também está em ascensão. Muito disso eu vejo pela criação dentro de casa. É como ela falou. A educação vem da sua casa. Alicerce, família. Modernidade. Esse negócio de funk. Desculpa quem curte. Pai. Eu tenho que criar meu filho de uma maneira que seja legal para mim, pelo fato de eu estar mais próximo. Mas tem que ter o respeito. Não pode, pronto, e acabou. Não é deixar senão eu vou perder meu filho para o mundo. Não. Se você perder seu filho para o mundo, lá na frente, quando seu filho estiver errando, ele vai saber que lá atrás você falou para ele. Se você for aqui, você cai. Mas o que você pega com o cabelo? Então, você optou pelo fato de não ter filhos, mas cria seus 3 sobrinhos como se fossem seus filhos. Uhum. E disse que você acha errado
Na escola, você fala, não, é assim e assim. Sim. Essa questão que eu te falei, no geral, o que você passaria para eles? Em relação... Em relação a tudo, a geral. Questão de você... É como eu te falei, a questão de modernidade. Questão de modernidade dentro de casa, sabe? Filho tudo pode, com 13 anos. Sim, você sim. entendeu? Não, dos limites que você está Sim, sim. Não, meus sobrinhos, eles podem tudo. Podem fazer o que quiserem. Como eles são crianças diferenciadas, eu abri a porteira para eles. Tudo que minha mãe não deixou fazer, eu deixo eles fazerem. A minha sobrinha, com 17 anos, eu falei para ela que a hora que ela quiser fazer uma tatu, está liberada para fazer uma tatu. A hora que quiser, fica à vontade, que o tio te leva no melhor tatuador do Brasil para você fazer a melhor tatuagem do mundo, para você fazer do tamanho certo, para depois não ficar grande no seu braço. Acho que a conversa, o diálogo é a melhor maneira. Então, eu trabalho com eles sem proibição, mas com a conversa. Eu nunca proibi-os de fazer nada. Sempre falei para eles sobre o que pode acontecer como consequência em determinada escolha e o que não pode acontecer se você optar por não fazer determinada coisa. E deixo que eles raciocinem, né, que eu trabalho com o raciocínio deles e, sem duvidar da capacidade deles, até hoje eu me dei bem, porque eles só fizeram as escolhas certas. A minha sobrinha mais jovem, ela quer ser fisioterapeuta, o meu sobrinho do meio quer ser advogado, e a minha sobrinha mais velha quer ser desembargadora. Eu não sei se serão, mas conseguir desenvolver isso na cabeça deles com essa idade, para mim, é uma coisa muito importante, porque quando a gente era moleque, a gente só pensava em brincar de polícia e ladrão. E, curiosamente, sem a gente combinar, no instinto, os moleques brancos eram os polícias, os moleques pretos eram os bandidos. Isso não é brincadeira. Sem a gente determinar, já era assim. Então, ver os meus sobrinhos pensando de forma diferente, para mim, já é uma parada muito bacana. E acho muito bom quando a gente vê que o negro está na moda. Eu acho ótimo ver o preto na moda. Porque durante muito tempo a gente nem citado sequer era. Então acho que a gente tem que tirar proveito o máximo que a gente puder disso, né? Não entrar na onda do oba-oba, botar a nossa molecada para estudar, para ser o máximo que eles puderem, aproveitar que algumas portas não estão tão fechadas assim, que dá para dar um empurrão, que dá para entrar, e aproveitar o máximo que a gente puder. Falo para os meus sobrinhos que tem duas coisas muito importantes que meus pais não conversaram comigo. E eu aprendi na rua e que podem mudar a vida deles para o resto da vida. E que são duas coisas que são tabus nas casas brasileiras, principalmente nas favelas. Falar sobre sexo e falar sobre drogas. E são duas coisas que podem mudar completamente a sua relação com a vida, com o mundo. Se você experimentar uma droga que mexa com a sua vida para sempre, como mexeu com a de muitos amigos meus, ou você fazer um filho muito cedo na sua primeira relação. Eu só me livrei um pouco disso, porque eu era considerado muito feio na juventude. Meu apelido era Rato Bill. Então, dos meus parceiros, eu fui o último cara a arrumar namorada. Então, eu arrumei namorada muito tarde. A minha primeira transa foi muito tarde. E quando eu tive chance de ter acesso a isso, os meus parceiros, e começaram a transar com 13, 14, 15 anos de idade, todos eles já tinham um filho. Parecia que era uma obrigação ir para a primeira transa e já voltar com o filho no colo. E nenhum deles diziam assim, caraca, você é pai. Todos eles diziam assim, cara, me fudi, mano. Pô, vou me fuder. Pô, fiquei pegado. Você vê que a gente está rindo, né? Pô, fiquei pegado. Nenhum deles diziam assim, caraca, minha mina, porra, vou ser pai. Todos diziam assim, ó, minha mulher está grávida, como se a gravidez fosse só dela. Ou doença, né? Ou uma doença. A maioria desses meus amigos não ficaram com essas mulheres, não foram maridos delas. Eles tentaram ser pai enquanto deu, mas não foram maridos. E alguns fizeram o erro sucessivamente, tendo 5 filhos com 5 mulheres diferentes. Hoje pagam 5 pensões e alguns deles estão presos. Você sabe que o que dá mais
prisão no Brasil é PA, que é a pensão alimentícia, e Lei Maria da Penha, né? Então, a cadeia está cheia de PA, de maluco que fez filho demais e não se planejou. Eu acho que o planejamento é uma das nossas formas de... Não quero um controle de natalidade, quem sou eu para pedir um troço desse, pelo amor de Deus. Mas acho que se planejar e ter o filho no momento certo, quando você quiser, eu acho que vai ajudar a nossa nação a estar um pouco mais equilibrada. Eu acabei de fazer agora uma campanha da OLA chamada Vamos Se Misturar, porque eu só pude fazer porque eu não tenho filhos e durante o tempo que eu fiquei casado, eu usava a camisinha também dentro do meu relacionamento. E aí eu aprendi dessa maneira, né? Naquele tempo todo lá atrás, lá sem namorado, eu aprendi na teoria para depois utilizar na prática. Então, acho que ter esse controle sobre a sua própria vida é uma coisa muito importante. E aí essa conversa que meus pais não tiveram comigo, que eu aprendi na rua, e graças a Deus aprendi da forma certa, eu tenho com meus sobrinhos direto, de uma forma muito aberta. A minha sobrinha, ela falou para mim no Dia dos Pais, eles me deram uma camisa, né, com a foto deles na frente. A camisa está pequena, né, não dá para usar. É muito pequena, aliás, não dá para usar. Mas a minha sobrinha, ela falou uma parada para mim muito importante que me encheu de orgulho. Ela falou para mim: tio, você não é pai, mas o senhor é muito mais pai do que muita gente que já tem filho. Então, ouvir isso da minha sobrinha foi... É lógico que eu quero ter meu filho também, mas ouvir isso da minha sobrinha me deu uma sensação de quase de dever cumprido, né? Porque o pai deles dois são pais diferentes, dois pais diferentes. Os pais não assumiram, os dois morreram no tiro, morreram na bala. E eu que tive que assumir as crianças, mesmo com eles vivos, eles não davam atenção para as crianças. Quando eles resolveram dar, já estavam no fim da vida, morreram, e eu que assumi desde pequeno e dei continuidade até os dias de hoje. Sim, existem alguns países, como nos Estados Unidos, que tem um racismo um pouco mais agressivo e faz com que você, pelo menos, saiba quem é o seu inimigo. E o Brasil, por esse mito da democracia racial, por essa cordialidade que a gente acaba engolindo muita coisa que não deveria ser dessa maneira. A primeira coisa que deve lembrar é que o Brasil é o país com o maior contingente afrodescendente fora do continente africano. Isso faz de nós o país que mais tem gente preta fora do continente da África. Então, discutir racismo aqui não pode ser um problema para a gente. Eu acho que um dos nossos grandes problemas é ter uma história de libertação mal contada, como se a nossa liberdade tivesse sido doada. A gente não tem muitos acessos às pessoas que lutaram pela nossa liberdade. Você vê os filmes norte-americanos, todos eles são filmes onde tem luta, onde tem sangue, onde tem pessoas lutando, morrendo pela sua liberdade. Os nossos livros, filmes, novelas, sempre tem heróis brancos, sempre tem heróis de pele clara. A nossa Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel, que é colocada como uma santa, a gente foi um dos últimos países a assinar a Lei Áurea, que foi assinada sob pressão externa. E tiveram muitas pessoas que lutaram contra essa escravatura, que tiveram seus nomes esquecidos. João Cândido é um deles. E acho que a gente precisa lembrar dessas pessoas que lutaram para que a gente pudesse ter mais liberdade, né? O Brasil tem um pouco, parece que tem vergonha, parece que tem medo de lutar sobre o racismo. É tipo quando você fala em cotas. Quando você fala em cotas raciais, as pessoas falam: não, tem que ser cotas sociais. Como se a gente não tivesse um número muito maior de gente preta morando dentro das favelas, um número muito maior de gente preta nas mazelas, dentro das cadeias, gente pobre. Como se a nossa miséria também não fosse racializada. Chame de racial ou de social, do que quiser, mas o racial vai estar presente lá. Aliás, acho que as discussões sobre as cotas, ela, além de ter produzido bons resultados, porque a maioria dos jovens que entraram pelo sistema de cotas tiraram boas notas, acho que ela trouxe à tona uma discussão racial que o Brasil precisava ter.
O Brasil precisava se encarar, se olhar de frente e ter essa discussão racial. Mas a gente ainda vive num país que a gente abre publicações, revistas no Brasil, que só tem gente preta na revista porque tem propaganda do governo. Que se não tiver propaganda do governo, nem gente preta tem lá. Vocês sabem quais são as revistas. Muito bem. Perguntas? Ali no cantinho, direito, por favor. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, eu sou Alexandre, tenho 16 anos e sou de Diadema também. Boa noite. De onde é que você veio? Só me pergunta. Oi? De onde é que você veio? Diadema. Beleza. Como ele estava falando da comunidade... Desculpa, é que ele estava falando comigo que a gente estava conversando ali fora, que é o terceiro evento nessa natureza que eu faço aqui mesmo, nessa região, e normalmente não dá muita gente. Aí ele estava falando, pô, Bill, mas quem vem é o pessoal de Diadema, quem vem é o pessoal de Santos, Ou seja, todo mundo que não vem ou não pode vir tem uma boa desculpa, coisa que você não tem. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Vim direto do trabalho ainda. Então, a comunidade ela tem uma carência imensa na literatura e afins. Como ele estava falando em Diadema, o funk ele é o que impera. Eu ouvi você falar que, infelizmente, o público do rap ele não é presente na comunidade e afins. Isso se faz presente até em eventos. Sábado passado teve show do Criolo aqui sábado retrasado teve show do Criolo no Sesc aqui em Vila Mariana. Eu e o de Mil Grau a gente vende CDs do Marcelo Gugu. A gente viu que o público do Criolo não é o público que realmente necessita ouvir o que se faz presente na cena do rap nacional. Eu queria saber para você, porque eu também tenho essa dúvida de como fazer que a gente não cante para o espelho, de que a gente possa fazer que a mensagem que a gente quer, que as pessoas que necessitam escutar, elas escutem isso que a gente quer passar para elas. Não ficar falando para, não querendo discriminar, porque longe disso. Todos devem saber a realidade do Brasil. Mas como fazer chegar para meninos que nem eu, 16 anos, que moram em Diadema, terem a noção de socioeconômica e afins? Cara, a primeira coisa é que é difícil você ajudar quem não quer ser ajudado, sabe? Quem acha que não precisa de ajuda. Então você acaba sendo um chato. Tem uma história minha com a Fernanda Abreu. A gente foi fazer uma matéria para a revista Isto É Gente, lá na Cidade de Deus. Era um encontro do MV Bill com a Fernanda Abreu. Isso no início dos anos 00. E aí era uma discussão, a Fernanda Abreu falando, minha filha Sofia se amarra no seu som, Bill, pô, por que minha filha não pode escutar? E eu dizendo para ela que a filha dela não tinha que escutar a minha música, que a filha dela tinha que escutar o Balão Mágico, não tinha que escutar o Bill. Que quem tinha que escutar o Bill era o meu vizinho, minha rapaziada. E ela falando, não, Bill, minha filha Sofia ouve tua música, eu acho que você está sendo um cara ignorante, você está sendo um cara duro. Não, a minha ignorância é que vai me levar para o meu povo, e pai, Pablo. Aí fiz o primeiro, a matéria saiu. Assim, com essa minha deselegância toda, diante da Fernanda Abreu, que estava sendo um amor de pessoa do meu lado. E a matéria saiu assim mesmo. Então, teve o primeiro show na Cidade de Deus, num lugar que cabia 2.500 pessoas. E não tinha ninguém. E meu povo não estava lá. E só vinha Fernanda Abreu na minha cabeça. Eu no camarim só passava Fernanda Abreu na minha cabeça. Fernanda Abreu falando, pô, minha filha Sofia, Bill, minha filha Sofia. Minha filha Sofia. E foi o primeiro momento que eu parei para pensar nas pessoas que ouvem a minha música. É lógico que eu não vou fazer música pensando em quem vai ouvir, pensando em agradar fulanos e ciclanos. Vou continuar com a minha história, com a minha verdade, vou torcer para que tenha sempre um maluco, uma doida querendo ouvir o que eu tenho para dizer. Mas não vou tentar me moldar para tentar agradar ninguém. Mas é um fato muito curioso, cara, que muito do meu público é gente de classe média, às vezes classe média alta, às vezes classe média muito alta, e que chega nos lugares, cara, na festa e canta a letra inteira, do início ao fim. Impressionante, cara. Às vezes, assim, eu penso em fazer um set com as músicas um pouco mais leves, né? Músicas mais dançantes, e aí sou orientado no camarim a cantar as músicas mais pesadas. E aí você vê um moleque bem nascido cantando um Soldado do Morro do início ao final, cara. É um troço assim diferente, sabe? Não sei te dizer o que eu sinto, mas é um troço diferente. Eu sei que no ruim de tudo, pelo menos é um cara que, se ele for herdar
a empresa do pai dele. Pô, se ele for um cara que tiver consciência social, racial, ele pode ser muito melhor do que a gestão anterior, né? Mas o ideal mesmo é que a gente tenha os nossos próprios jovens ocupando esses lugares. Mas eles não vão ocupar esses lugares se eles ficarem lá no baile funk, cara. Eu já falei isso para meus sobrinhos, já. Vocês não vão ocupar os lugares se vocês estiverem lá na sacanagem, mano. Vocês não vão ocupar os lugares se vocês estiverem ouvindo só esse tipo de música aí. Se não estiver agarrado num livro, se não fizer uma pesquisa, se não fizer um curso, se não utilizar a internet para um outro fim, que não seja somente para a rede social, para brincadeira, para namoro, para zap-zap. Então, acho que está tudo sabe, tá tudo na mão, cara. Acho que está tudo muito acessível nos dias de hoje. Só não vai quem não quiser. A gente não pode deixar de levar a nossa informação lá. Se me convidarem, eu irei, mais uma vez, mesmo sabendo que não cantarei para quase ninguém, que é muito triste, mas a nossa realidade hoje é essa. Quem presta mais atenção é a galera que não é de lá. Quer fazer outra pergunta? Pio, isso aí que você acabou de falar é uma coisa muito importante. Você está levando sua mensagem, a mensagem da favela, né? Muito como o favelado vive, para um pessoal de classe média muito, muito alta. Essas classes mais altas. Porque isso acaba inibindo um pouco o preconceito, cara. Não com o pai dele. O pai dele, muitas vezes, o pai desse garoto ou o pai dessa garota está cantando sua música, é racista pra caramba, entendeu? Mas você está gerando um não racista, vamos se dizer assim, cara, que não tem esse preconceito. E no rap aí, cara, tem uma coisa que está se discutindo muito em rede social aí e tal. O rap está indo para indo para a televisão, usando esses veículos aí para levar o rap até lá, como o Ed Rock foi na Rede Globo. Eu também. Você também, cara. Eu usei o Ed Rock porque eu vi ele ultimamente, né, no programa Esquenta e tal, e outro programa. Isso eu acho uma coisa muito importante, cara. Tá quebrando esse preconceito do rap e tá usando esse veículo aí, até para estar quebrando essas barreiras aí, cara. O que você acha disso aí, cara? Que ainda há muito preconceito dentro do rap aí, muito negro não usa esse veículo sendo que poderia quebrar a barreira. Olha, eu acho muito bom tá sendo quebrado um pouco dessa coisa de não pode fazer isso, não pode. Em 2001, 2002, eu fui bastante criticado, né, quando eu comecei a participar de programas de televisão, tanto para tocar ou para fazer entretenimento. Mas eu sabia que eu estava vindo de um estado que não era um estado que era focado no hip hop, sabia que não participar poderia me levar ao ostracismo, né, a não aparecer. Então eu tive uma cota muito importante de aparecimentos em programas de televisão. Agora, na época que eu participava dos programas de TV, tinha menos jabá. Você era convidado a participar dos programas. Hoje existe um lobby muito grande dos produtores dos grupos de ficar na porta dos programas, sabe? Pedindo para o seu artista tocar, aquela coisa toda. E muita gente acabou se focando nos meus sims, mas pouca gente sabe dos meus nãos. Eu dei muito não também para a televisão. Eu estou há muito tempo sem fazer TV aberta justamente por causa disso, porque os convites não me contemplavam. Era um convite para fazer uma participação numa cantora fulana de tal, era um convite para sentar na bancada para falar sobre um assunto tal. Quando é dia 20 de novembro, então, que é dia da consciência negra, eu recebo o convite de todas as emissoras. Aí eu pergunto assim, pode ser no dia 21? Ninguém quer. Parece que o racismo acaba no dia 21. Eu falo, vamos fazer no dia 19. Vamos fazer no mês que vem. A gente sofre as mesmas coisas de todos os 365 dias do ano. Então, tem muitos nãos que eu também dou. Então, eu sou um cara que fiquei bastante conhecido, minha cara é bastante conhecida nos lugares,
Então, eu acho que a minha cota com TV aberta, eu acho que já meio que já foi. Para eu participar de um programa de TV aberta, tem que ser um convite, uma parada muito legal, sabe? Uma parada muito bacana e que vai acrescentar alguma coisa na minha carreira. Hoje eu estou mais dentro da TV fechada. Vou começar em breve um programa no canal Music Box Brasil, que é um programa só de música. Eu vou passar só videoclipes de rap brasileiro. Então, eu nunca ia poder fazer isso num canal aberto. E se pudesse fazer, eles iam querer escolher quais os clipes irão passar. E no programa eu vou passar de tudo. Vou passar desde o rap consciente, que é o que a gente está discutindo aqui, ao rap mais alienado, mais imbecil, que faz parte também, né, mano? E que tem e existe. Vem cá, gente, o Tavinho está recolhendo as fichas de inscrição, por favor. Vocês podem entregar para ela que no final do evento nós vamos sortear esse livro que devia estar aqui, né, Tavinho? Pega lá, por favor. Escolhe um lá para os meninos. Também dizendo que o Bill está lá fora, autografando quem quiser. Os livros estão sendo vendidos lá. Próxima pergunta, como é que você chama? Regina. Boa noite. Boa noite. Você estava falando dessa experiência com a biblioteca, que foi bacana e coisa e tal. Eu faço parte de um projeto que é justamente com bibliotecas. E eu já tive uma relação bem diferente da que você teve. Hoje em dia, eu trabalho em periferia. E é muito legal. A gente chega... É um caminhão, que é um caminhão biblioteca. Uhum. E a gente... As comunidades, elas recebem a gente com um braço super aberto, sabe? É totalmente ao contrário. E, é o caminhão do Sesc mesmo? É a Bibliosesc. E é muito legal. Você vê aqueles olhinhos brilhantes, super curiosos. E assim, e também as escolas também. Quando vocês vão chegar, quando que dia da semana que e coisa e tal. Então é uma esperança, é uma coisa bacana, sabe? Assim, e também as intervenções, sabe, os saraus que a gente faz, as coisas, é muito legal, é muito bacana. Aliás, eu espero que você nos prestigie no futuro. É uma experiência muito legal. Na Cidade de Deus, que é uma favela... Que dá assim, muito... dá orgulho de fazer parte, sabe? Você vê ali que você está abrindo uma janelinha ali, né, com aquelas crianças e coisa e tal. E no pessoal adulto também. Na Cidade de Deus, que é uma favela que é pacificada, né, que é ocupada pela UPP, lá também tem, de vez em quando, o caminhão do Sesc. Pô, mas olha só, né? É o caminhão do Sesc, né? Todo bonitão, né? Porra, a moça que atende, a moça bonita, né? No nosso não, no nosso era dois malucos sisudos de rap, um deles era eu, com o boné enterrado aqui na cabeça. E falando assim, você não quer entrar? Você não quer ler? Você não quer participar? Então era um convite meio ignorante de nossa parte, né? Além eu acho que a leitura era uma leitura um pouco difícil também, do pessoal assimilar também, né? A gente não tinha livros tão ilustrativos. Pô, lá no Sesc eu já entrei. Pô, tem livro com bichinho, livro com moranguinho, tipo, para criança que não sabe ler, tem livro com historinha, tem livro com bastante ilustração. Mas a gente tem Elite da Tropa. Hã? A gente tem Elite da Tropa. Eu tô ligado, eu fui nessa sessão também. Mas tem um livro com ursinho também. No nosso não, no nosso só tinha só sangue. Então o pessoal ficava com um pouco escaldado e era muito pequeno o espaço, era muito underground. Assim, eu confesso que não era um lugar atrativo, assim, não era um lugar bacana. E hoje, assim, eu visito as bibliotecas comunitárias, e a gente mesmo montou uma depois na CUFA, num lugar muito mais legal, em Madureira. Pô, biblioteca tem que ter luz, cara, tem que ter lugar para sentar, tem que ter tranquilidade, sabe? Precisa ficar à vontade, não pode ficar tenso ali. Rápido com o cara freio na frente de jeito nenhum. O cara te olhando de braço cruzado para ver se você está lendo do jeito certo, para ver se você está assimilando as palavras. Então, o meu processo era um pouco mais sisudo. Mas as iniciativas que tem hoje, inclusive as do Sesc, eu acho maravilhosas, eu acho importante. Tem uma coisa também que o pessoal pendura livro nas árvores também, pode ir pegando e deixando outros também, que eu acho muito maneiro. E é anônimo também. Entrega o microfone para o Nino ali. Você vai ter a única oportunidade na sua vida de fazer uma pergunta séria
para o Bill. É O menino verdade, está há 12 anos, você não tem nenhuma pergunta para fazer para o Bill? Trabalha comigo há 12 anos, cara. Nunca me fez uma pergunta séria. Você me ama, cara. Foi sério, não? Como é que é a pergunta? Se você me ama, pô. Pô, cara, 12 anos trabalhando juntos. Quero briga, pô. Pô, 12 anos, Brau, trabalhando junto, Você cara. aqui carente hoje? Pô, como, amor de Deus. Pô, como não amar, mano, em 12 anos, mano. Pô, eu amo. Pô, eu sou hétero, mas eu amo. Que fique bem claro. Depois é você, viu? Como é que chama o seu companheiro? O Sérgio? Sérgio, depois é você. Vai preparando aí. Pô, ele vai correr, mano. Vai correr? Tu vai ver um negão de 2 metros correndo, mano. Ele vai meter o pé. Boa noite. Como é que você chama? Qual a sua pergunta? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Adilza. E é o seguinte, MVV, hoje eu vim te ver vindo da Zona Norte, certo? Infelizmente, a Zona Norte hoje tem toque de recolher. Eu fui avisada já estando aqui dentro. E a minha pergunta para você, mudando um pouco de assunto, sobre a questão dessa nossa violência. Eu gostaria que você falasse a sua opinião. O que poderia ser feito para mudar? A minha opinião, particularmente, eu acho que são as leis. Né? Igual eu vim para um evento, estou aqui, não vou poder voltar para minha casa, porque o meu bairro está fechado. Sabe? Teve gente voltando do trabalho, tendo que vir correndo, igual meu filho estava na Zona Leste, onde ele trabalha. Ele me ligou avisando, mãe, está fechado já aqui no Jardim Brasil. E ele veio correndo do serviço, porque está tudo fechado. Lá não pode, 9 horas da noite, ninguém mais pode botar o pé na rua. Eu sei que você vem de um lugar que você já viu muito isso, você sabe muito isso, mas a minha pergunta é essa. O que você acha que se deve ser feito para o nosso, principalmente aqui em outros lugares, outros estados, mudar a nossa situação? É a minha pergunta para você. Eu tive um dos clipes que eu fiz, chamado Estilo Vagabundo Parte 3, eu gravei na Zona Norte, é Braslândia, o nome? Onde eu moro, eu estou no JB, Jardim Brasil, mas você fez na Brasilândia, é Brasilândia, né? É isso, Brasilândia é São Paulo. Isso, eu vi. Brasilândia. E lá, enquanto estávamos filmando, o pessoal, Bill, vamos correr com a filmagem, porque quando anoitecer, aí fica ruim da gente ficar aqui. Então tinha um toque também para recolher. Então a gente teve que filmar, estava fora do horário de verão, quando foi dando 6 horas a gente teve que sair se despedindo do pessoal, entrando no carro e saindo voado. Eu não sei o que era, mas eu também não vou pagar para ver se o pessoal da área está falando que é assim, então é assim que funciona, então é assim que tem que ser. E no Rio de Janeiro tem muitos lugares que também já estão dessa forma. Lugares que deveriam estar pacificados. Porque existe uma diferença muito grande, gente, entre ocupar e pacificar. O que a gente tem no Rio de Janeiro são muitas favelas ocupadas. E a pacificação, ela se dá a partir do momento que você tem outros braços, outros tentáculos governamentais dentro daquele lugar. Quando você só tem a polícia, você está só ocupando o lugar. E a pacificação vem justamente com isso, mais agentes comunitários, agentes sociais, agentes culturais, né, mais médicos, mais professores mais bem pagos, estimulados e tal. Trabalho, renda, emprego, moradia, isso que faz o lugar ser pacificado. Do contrário, a gente só vai ter polícia e o tráfico ele nunca acaba. Eu tive chance de ir para os Estados Unidos várias vezes, fui para Londres várias vezes, 2 países de primeiro mundo, e lá nesses lugares o tráfico estava lá, com menos armas do que no Brasil, sem esse poder ostensivo, sem o poder territorial, mas o tráfico estava lá. Ou seja, o tráfico ele não vai acabar nunca, mano. Sempre vai haver a demanda, sempre vai haver gente para comprar. Mas eu acho que não precisaria ter tanta violência. Eu acho que ele não precisava ser tão violento, tão ceifador de vidas como ele é hoje. Isso é um pouco por conta das leis no Brasil que são brandas. Tipo, você com um assalto,
Bom, isso é até perigoso, cara, falar publicamente, mas aqui, como a gente está entre pessoas esclarecidas, num número pequeno de pessoas, mas um assalto à mão armada, um artigo 157, é mais, teoricamente, é mais grave do que um homicídio. Juridicamente é mais grave do que um homicídio. Com um homicídio, você matando uma pessoa e se apresentando de espontânea vontade e alegando legítima defesa com um bom advogado criminalista, você volta para casa na hora, cara. E um assalto à mão armada, preso em flagrante, você fica igual o Dexter, 13 anos preso. E dependendo se te cair outra coisa em cima, você perde o direito ao semiaberto. O semiaberto é uma outra questão no Brasil. E quando você vai preso por alguma motivação, se você não tem antecedente criminal, com 1/6 apenas da pena, com bom comportamento, você já está na rua. Eu fui em cadeias nos Estados Unidos, em Houston, eu fui visitar algumas cadeias de lá. E eu fui conversar com 2 diretores. Os caras davam risada, mas gargalhada. 2 gordão ria de mim. Quando eu falava que no Brasil a pessoa que estuda mais vai para uma cadeia especial, os caras riam, cara. Quando eu falava que no Brasil um menor de idade, porra, de 17 anos, maior do que eu, que estupra, que mata, arranca a vida das pessoas, e que aqui ele responde como uma criança que está lendo o livrinho de ursinho, os caras riram de mim. Os caras davam risada na nossa cara. Eu era um defensor ferrenho, cara, da redução da maioridade penal. Eu acho que a redução não é o caminho, mas acho que precisa de uma punição um pouco mais severa, cara, porque está branda demais. Porque quando eu era ferrenhamente contra a redução da maioridade penal, era o menor que era cheirador de cola, roubava uma pulseira, roubava um cordão e saia voado. Não que isso seja menos grave, que isso seja legal. Mas agora a gente está falando de menores que matam, que estupram, que roubam, matam por prazer, e sabem que, se fizerem isso, em poucos dias estarão na rua. E muitos adultos se utilizam disso também, desse jovem também. Então, esse jovem ele passou a ser o que mais mata e o que mais sofre com a violência. Então, algumas leis precisam ser revistas, sim. E eu acho que o princípio de tudo, que é a educação, a gente volta lá atrás, que é o nosso artigo de luxo, né? Se você quiser dar uma boa educação para os seus 4 filhos ou para os seus 3 filhos, você tem que botar no colégio particular. E eu acho que a educação é a base de tudo, né, cara? Se a gente tiver uma base melhor, o crime ele não vai deixar de existir, o tráfico também não, mas a gente vai ter menos soldados, a gente vai ter menos jovens cooptados, porque hoje, com os caras mais velhos presos, a rua está cheia de moleque. E com moleque na rua, o crime fica mais inconsequente. Eu acho, particularmente, que todo gestor de educação, seja ele secretário, ministro, qualquer porra da educação, deveria ter seus filhos estudando na escola pública. Tá ligado? Como eles estudam em colégio particular, como nem eles acreditam no tipo de educação que eles dão para os nossos filhos, os filhos deles estudam em colégio particular. Mas deveria ser uma obrigação, todo cara que é gestor de educação pública, ter seus filhos na educação pública. Isso ia fazer o bairro da senhora, o meu bairro, mudar drasticamente. Escola pública de qualidade em todo lugar. É o que todo mundo pede. Eu tive que tirar porque ele saiu de uma escola na 3ª série sem saber ler, escrever, e isso porque eu ainda ajudava em casa. Quando eu tirei ele para uma outra escola, de um bairro perto do meu trabalho, ele desenvolveu melhor a escola, período integral, escola boa, professores mais qualificados, com força de vontade, o espaço físico da escola também muito melhor. Hoje, ele está indo para o 2º colegial. Coloquei ele de novo, ele levanta praticamente 1h30 mais cedo para poder ir para uma escola, pegar transporte público, sendo que do lado da minha casa tem uma escola.
Mas tem uma educação muito melhor. Muito melhor, superior, praticamente 99%. Acontece no Rio de Janeiro também, na Barra da Tijuca. Tem uma escola, 2 escolas dentro da Barra da Tijuca, que poucas pessoas sabem da existência delas. E como são escolas públicas, os filhos dos bacanas que acabam estudando nessa escola. E como são filhos dos bacanas que estudam nessa escola, eles têm os melhores professores, o melhor ensinamento. Acontece também nas faculdades também, né? O ensino público ele tem deficiência até chegar nas faculdades. Quando chega nas universidades, a gente vê também a classe média ocupando os lugares que era para estar a nossa rapaziada, o nosso pessoal lá, que para, infelizmente, no meio do caminho. E os lugares nas faculdades também, para a gente, não pode ser só na cozinha, na limpeza e na segurança, né? A gente tem que estar estudando, e estudando sem precisar entrar sem o sistema de cotas também. Tomara que seu filho nessa escola lá seja assim que nem meus sobrinhos entrem na universidade sem precisar de sistema de cotas. Gente, está na hora. Muito obrigado, até o próximo evento. Ah, que isso, mano? Pera aí, mano. Pô, agora que o bagulho tá ficando maneiro, sério mesmo? Agora que ficou bom? É. Temos que terminar. Temos que terminar? Viu? Obrigado, viu, querido? Valeu, até o cara. próximo livro, até a próxima. Posso recitar uma poesia, pessoal? Isso que eu queria te pedir, para encerrar, faz o que você quiser. Ah, então já é. Olha só, eu vou recitar uma letra, mas é sem ritmo, sem nada. Acho que ela ilustra bem um pouco do que a gente falou hoje aqui e ilustra também um pouco do que a gente quer para um futuro não tão distante assim. Valeu? Vitória para quem acordou agora e vida longa para quem nunca dormiu. Estamos juntos no foco, ganhando as ruas como se fosse um bloco gigante, mas sem batucada, gente revoltada, se sentindo mal representada, puxar o pino da granada, e agora o bagulho ficou sério. Vozes gritam contra o retrocesso, o grito é coletivo, vem da rua e se reflete no Congresso. Mais que 20 centavos é o preço da indignação, manipulação, corrupção, falta de decoro. O braço armado faz cordão de isolamento e baixo coro, olhos lacrimejam e alguém segura o couro. Fudeu, vai ser assim, a cada escândalo. Quem quer que a farra chegue ao fim não é vândalo. O monstro que acorda e sai do posto de otário quando percebe que estamos longe de ser um país igualitário. O povo unido sem sigla de partido, independente, coração valente, o orgulho ferido, com a representação que não representa, sem representatividade que não se apresenta. A gente enfrenta, só fica na pista quem aguenta. O corrupto se esconde, da responsa se ausenta. Nosso partido são corações partidos. A raiva está inclinada para os verdadeiros bandidos. Esquerda não contemplou, direita ignorou. Acorda, lava a cara que o gigante acordou. E que não durma e forme muito mais do que uma turma, uma corrente. Brasil para frente, está no cartaz. Tolerância zero para quem faz a guerra e fala de paz. Descobrimos a trama, muita grana nessa trama, formando nego drama, pique Osama que tem grana para detonar quem engana. A nossa trama está armada, o nosso povo chama, a rua clama, o povo chama. Quem não muda de postura não muda o país. O brado retumbante é a nossa raiz. Ninguém dorme, quem está vivo se informe, vem para a rua reivindicando seus direitos civis. Os de pé estão aqui, preparar para invadir, balançou se não está firme vai cair. Siga-me, mais gente, junte-me, mais gente, desafio o nosso peito à própria morte. Muito obrigado.